Está começando a estreia do podcast Cooperar, da Cooperativa Sertel, para trazer aqui no nosso programa as tuas informações dos associados da comunidade, eventos e tudo aquilo que acontece de bacana nas nossas comunidades, em toda a área de abrangência da cooperativa. Para começar, recebo hoje aqui um pessoal da Cooperativa Sertel, mas que também integra o Comitê Geração C, um comitê de jovens a nível de Cooperativa Sertel, mas também de Sistema Sergues. Quero dar as boas-vindas para a Alana Dille e também para o Matheus Leonhardt. E recebendo vocês, já quero saber de começo, como é que surge um comitê jovem e por que ele surge aqui na cooperativa? Olá, Bruna! Olá, associados! É um prazer estar aqui no podcast da Sertel, podcast Cooperar. Bom, o Comitê Jovem da Sertel, ele começou num movimento do sistema OSERGS, então um movimento a nível de estado no cooperativismo. Então, foi criado esse comitê, no início, em torno de 20 representantes de cooperativas, sendo a Sertel já integrando, já fazendo parte desse comitê, onde eu e o Matheus fomos indicados como representantes da cooperativa Sertel inicialmente, E, então, nós fazendo parte desse comitê estadual, nós sentimos a vontade e o interesse em criar esse mesmo movimento aqui na cooperativa Sertel. Foi então, no final do ano passado, no final de 2025, que nós estruturamos o Comitê Jovem da cooperativa Sertel. E o nosso primeiro desafio, foi conseguir um plano de trabalho, uma pauta, porque se esse comitê, criando um comitê, ele precisaria se reunir a cada 2 meses, a cada 3 meses, e a gente precisava trabalhar em alguma coisa, Bruna? Então, esse foi um dos nossos primeiros desafios. Depois que a gente conseguiu uma pauta de trabalho para trabalhar, para o comitê trabalhar, a gente apresentou para a direção, teve o apoio da direção em instituir esse comitê aqui dentro. E a partir desse momento, então, o comitê vem desempenhando vários projetos e várias iniciativas aqui dentro da cooperativa. E você perguntou sobre o objetivo também do comitê, Eu acho que é trazer um pouco mais de visibilidade, para os membros desse comitê, e também fazer com que os jovens que estão nesse comitê da cooperativa Sertel tragam sugestões para serem realizadas dentro da nossa cooperativa e, além também de trazer as sugestões, tenham a oportunidade de executá-las aqui dentro da cooperativa, Então, é mais uma oportunidade para a gente estar desenvolvendo jovens aqui dentro da Sertel, fazendo com que eles já consigam entender um pouco melhor qual o papel das lideranças da nossa cooperativa. Matheus, o bacana é que vocês já vinham com uma bagagem de Sistema Sergues, de Comitê Geração C, para aí assumirem como coordenadores e ajudarem a estruturar esse comitê aqui. Olá, Bruna. Olá, Alana. Olá, associados da cooperativa. Sim, Bruna, a gente vem com essa bagagem do Geração C, que foi o comitê estadual que foi instituído em 2023. A gente teve uma longa caminhada com esse comitê também, para a gente entender até que ponto a gente deveria instituir o nosso comitê na cooperativa, A gente queria ter isso maduro o suficiente para que fizesse sentido esse comitê aqui dentro, O Comitê Geração C ele também não surgiu do nada, Teve todo um movimento antes dele, voltado a jovens cooperativistas. Então, lá em 2023, quando foi então colocado ele em prática, a gente uniu jovens de diversas cooperativas com o propósito de justamente desenvolver o jovem, fazer com que ele promova uma liderança não necessariamente somente em cargos, mas também liderando outros jovens, que estimulassem outros jovens a continuarem seguindo esse desenvolvimento para que eles crescessem como profissionais e como pessoas, Então, esse comitê andou durante o ano de 2024 e 2025 com projetos específicos
E agora em 26 a gente atua como eixos, né? O que também é um trabalho que foi pensado para que a gente consiga cada vez mais desenvolver projetos que fizessem sentido para o cooperativismo e para nós como jovens, né? E que a gente conseguisse também alcançar outros jovens de cooperativas. Quero entender um pouco melhor o surgimento de tudo isso. Você falou do começo do Sistema Sergues, pensando, olhando para o jovem lá atrás para começar o Geração C. Como é que foi para vocês participar desse processo de estruturação que era novo para todo mundo? E como é que foi o sentimento de poder participar disso? Porque vocês foram escolhidos aqui pela cooperativa. Certo, então, no início eu vou confessar, não sei o Matheus, mas até a gente entender esse movimento, né, que estava sendo criado a nível estadual, acabou demorando um pouquinho, né? Mas a partir do momento que a gente entendeu qual era o objetivo, né, logo no início nós criamos um planejamento do Comitê Estadual, né, de Jovens em Cooperativas, e logo que a gente teve esse entendimento, a gente pensou, aqui na Sertel nós também vamos ter que criar esse movimento, né? Então, eu penso que uma das coisas, assim, que eu penso muito sobre o nosso trabalho à frente desse comitê, né? É que a gente não teria conseguido constituir ele, não teria conseguido desempenhar todos os projetos que no momento a gente está desenvolvendo sem a ajuda de várias pessoas, né? Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu lá no comitê estadual também, que a gente via que não era só uma, duas pessoas puxando a frente do comitê, né? Eram várias pessoas. Então, isso foi um dos pontos principais para a gente desenvolver também o nosso comitê aqui internamente da Sertel. E quando nós fomos indicados, né, foi uma satisfação enorme, né, poder representar a Sertel dentro do comitê estadual e, ao mesmo tempo, o compromisso de entender, olha, a gente precisa também fazer alguma coisa diferente na nossa cooperativa, né, pensando nos funcionários jovens aqui da cooperativa Sertel, ações também que atinjam os nossos associados dessa faixa etária, né, então foi muito bom, né, ter sido representada e, ao mesmo tempo, agora é melhor ainda poder estar trabalhando na cooperativa, estando em frente de um desses projetos da cooperativa Sertel. Perfeito, eu acho que a Alana trouxe muito bem, né, é muito gratificante tu ser reconhecido nesse ponto e ser indicado para participar do Comitê Geração C, e faz muito sentido isso de a gente está representando hoje dentro do Geração C, mas além disso a gente está trazendo o Comitê de Jovens da Sertel justamente porque a gente sabe que faz sentido o jovem ter voz dentro da cooperativa, né? Que a gente também precisa da voz dessa pessoa mais nova que traga uma visão um pouquinho diferente, alguma coisa mais inovadora, um pouquinho dessa velocidade que o jovem tanto tem, né? De querer sempre fazer mais, né? E isso a gente vê muito no Geração C, porque a gente tem muitos jovens engajados nesse sentido e que também em suas cooperativas singulares trouxeram comitês de jovens, né? Então é um movimento que já vem acontecendo desde o início e era estimulado dentro do Geração C, e ano passado e este ano vem muito forte, porque a gente teve uma criação muito grande de comitês dentro das suas cooperativas singulares, né? E eu acho que um dos principais desafios que eu vejo que a gente enfrentou, né? E eu senti muito isso, a gente tem várias cooperativas singulares, né? Então, de diversas regiões do estado. Então, ali Para explicar um pouquinho, Matheus, as cooperativas singulares que você se refere são todas as outras que também têm representantes no comitê. Perfeito, isso mesmo. Então, a gente tem ali diversas regiões, diversos jovens com pensamentos diferentes, com realidades diferentes, com atuações diferentes dentro da sua cooperativa ou dentro do comitê também, né? Então, esse foi um grande desafio, de tu conseguir fazer com que todos caminhassem para o mesmo lado, se engajando da mesma forma e que também quisessem promover o cooperativismo e tudo que a gente estava desenvolvendo dentro do Geração C, né? Assim como é um desafio hoje para nós engajarmos esses jovens que fazem parte do nosso comitê de jovens, para que eles também caminhem para o mesmo lado, na mesma direção, e que a gente consiga promover tudo isso e promover a participação de outros jovens também na nossa cooperativa ou também como associados na nossa cooperativa, né?
Para a gente já começar a falar especificamente do nosso comitê aqui da Cooperativa Sertel, dá para traçar um paralelo das diferenças entre o nosso comitê aqui e o a nível de estado? Só para o pessoal conseguir também classificar direitinho quem faz o quê, como é que tudo isso caminha, porque a gente percebe pela fala de vocês que é um processo. A gente começa fazendo aqui, leva a nível de estado e tem projetos que daqui a pouco, por que não, estão a nível de país, né? Sim, o comitê estadual, então, ele é formado hoje por em torno de 40 cooperativas, né? Então, cada uma dessas cooperativas tem um representante dentro do comitê estadual, né? O comitê de jovens aqui da Cooperativa Sertel, ele é para funcionários da Cooperativa Sertel. Então, o que a gente fez e que a gente teve bastante cuidado, né, Matheus? Quando a gente criou esse comitê, porque a Sertel, ela tem vários negócios, né? Nós temos a distribuição de energia, comercialização, varejo, enfim. Então, nós pegamos representantes de cada um desses negócios. E também nós tivemos o cuidado de pegar jovens que atuam mais diretamente lá com o associado, com o consumidor na ponta, né? Temos até uma representante que é eletricista, né? Que trabalha em equipe de campo, né? Vamos ter representantes que trabalham mais internamente em diversos setores, na área administrativa. São 15 jovens, né? De até 25 anos, certo? Isso também é uma diferença, né? A nível de OCERGS, a idade muda. Muda. A nível de OCERGS é 34 anos. Então, por isso que eu ainda estou no comitê da OCERGS, né? Mas, enfim. Então, a gente teve no comitê de jovens da Cooperativa Sertel, então, é até 25 anos, né? E a gente estipulou, então, 2 cargos de coordenadores, né? Então, como eu e o Matheus já tínhamos a experiência do comitê estadual, né? E nós queríamos trazer algo muito parecido para dentro aqui da Sertel. Nós dois ficamos como coordenadores dentro desse comitê. E contamos com a ajuda também de mentoras, né? Dentro do comitê. A Bruna é uma das nossas mentoras, mas qual era o objetivo, né? Para que o comitê aqui da cooperativa ele pudesse tomar mais decisões, né? Sem precisar levar tanto para cargos mais altos aqui dentro da cooperativa, para que a gente conseguisse, dentro do comitê, né, tomar as decisões. E também a gente precisava de representantes da área de relacionamento com o cooperado, da área de relacionamento... da área de relações institucionais, marketing, né? Então, nós, além dos comitês, além dos membros, né? Vamos ter os coordenadores e ainda vamos ter os mentores. E eu acho que dessa forma que a gente estruturou o comitê, né? Ele está sendo bastante dinâmico e a gente está conseguindo tomar várias decisões dentro do próprio comitê. Contribuindo agora como mentora, então, bacana que todo mundo traz a sua experiência e rola aquela conversa bem tranquila entre todo mundo, com, de certa forma, até um contraponto, né, gente? A gente brinca aqui, mentora, coordenadora, a gente tá fora da idade, mas é trazer também um pouquinho da experiência de como funciona para poder apontar o caminho para esses jovens, porque tem muita ideia bacana, tem muito ponto de vista diferente, mas às vezes a gente não sabe para onde falar, né? Então, assim, a gente consegue também dar um caminho e a gente tem aí exemplos de vários projetos, que daqui a pouquinho a gente conversa sobre eles, que estão saindo do papel e que são muito legais. Sim, falando em sugestões diferentes, né? A gente teve um evento interno aqui que foi o Open Cop. Foram 40 contribuições diferentes. Então, nós reunimos em torno de 80 jovens aqui dentro da nossa cooperativa, né? E, claro, criamos dinâmicas temáticas para eles discutirem, né? Para eles terem ali uma base para iniciarem uma discussão, né? E a gente chegou em mais de 40 contribuições diferentes. Então, a gente vem percebendo também que essa galera que está dentro do comitê, né? E também essa galera mais nova aqui dentro da Sertel, que eles realmente têm um posicionamento, que eles têm várias ideias que eles querem colocar em prática aqui dentro da cooperativa.
E daí o que a gente pensa muito, né, é que além deles darem as ideias, eles precisam nos ajudar a pensar como desenvolver as ideias. Então, recentemente tivemos uma reunião sobre isso, né? Então, a gente compilou todas as ideias e pediu, tá, e agora? Como a gente coloca elas em prática, né? Então, eu vejo como um ponto muito positivo do nosso comitê, né? Em envolver eles tanto em dar as sugestões, como também na hora de tirar elas do papel e colocar elas em prática. Perfeito, Alana. E isso é muito bacana, né? A gente inicialmente tinha essa vontade de trazer essa visão do jovem, né? E justamente por isso que o comitê veio a ser posto em prática e aprovado pela nossa direção. E era justamente por isso, porque a gente queria que eles pudessem trazer as suas ideias e as suas sugestões, e nós, como coordenadores, como mentores, a gente não queria puxar a responsabilidade para si, né? Era justamente fazer com que os jovens pensassem naquilo que eles mesmos trouxeram nessas contribuições, né? Então, fazer com que eles pensassem fora daquilo que eles têm na realidade deles, no dia a dia deles, voltado ao cooperativismo, à nossa cooperativa, de como melhorar isso, como a gente conseguir alcançar mais jovens e fazer com que eles pensem nisso também, né? Então, isso que é muito bacana, e essas contribuições vieram muito bem para que a gente tivesse ainda mais desenvolvimento dentro desse comitê e para que a gente também conseguisse pensar de forma clara nessas ideias, né? Através das sugestões, através do pensamento deles como um todo, né? Vamos falar um pouquinho das ações que já saíram do papel, porque eles, ao longo desse período, o comitê, tudo bem, é jovem, começou no final do ano passado, mas já assumiu bastante compromisso e estão com várias demandas aí em andamento. Então, a gente tem 2 focos, né? Um deles é pensar nos nossos jovens aqui de dentro da cooperativa. Então, alinhado a isso, nós temos o Open Coop, que é um evento interno, que é esse, então, que a gente coletou mais de 40 contribuições diferentes, né? E também nesse Open Coop, o que foi bem bacana, a gente trouxe uma professora de fora, uma professora do Scope, que falou sobre o conflito de gerações, né? As diferenças de gerações no ambiente de trabalho. Então, foi bem bacana para iniciar essa nossa programação. Então, além do Open Coop, no eixo eventos que a gente fala, né? Vai ter o dia C, que é um dia de voluntariado no cooperativismo e quem está tocando pela Sertel também é o Comitê Jovem da Sertel, né? Com spoiler, em breve a gente pretende falar aqui no programa sobre o dia C com mais detalhes. Isso. Ficamos na expectativa, né? Para esse momento, mas enfim, então nesse eixo eventos nós temos o Open Coop, o Dia C e o Futuro Cooperativo, né, que foi um projeto que iniciou como num estudo do Matheus, né? Então, acho que o Matheus pode falar um pouquinho mais depois sobre o futuro cooperativo. Então, esse é o eixo eventos, né, do nosso comitê. E depois a gente tem um eixo que é pessoas, que dentro do eixo pessoas a gente pensa em trabalhar sobre capacitação, né? Também queremos e já estamos trabalhando sobre ambiente de trabalho, que é colocar aquelas contribuições que surgiram lá no Open Coop em prática, né? E também sobre jovens aprendizes. Isso, inclusive, já é uma ação que está sendo realizada pelo comitê, né? Onde foi criado um momento para a integração desses jovens aprendizes, né? Então, como o nosso comitê ele tem 15 membros, a gente também dividiu esses 15 membros em alguns grupos, né? Então, cada um dos grupos foca um pouquinho mais num desses projetos que eu comentei, né? Mas todos, a gente sempre ressalta bastante que todos podem contribuir, podem dar sugestões, né, em cada um dos outros projetos. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando. Eixo de ambiente de trabalho que fala muito nisso que você disse, né? Nós conseguimos reunir mais de 80 jovens num evento e, claro, tem setores que tem muita galera jovem, mas não dá para também deixar o setor desassistido. Então, houve ali um equilíbrio de quem participa no evento, quem fica para a próxima edição.
mas são muitos jovens na cooperativa e que também tem muito a aprender com a experiência. Então, quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente quer também essa integração, né, entre quem já construiu aí 70 anos de cooperativa e quem está chegando agora para aprender, para entender muito bem como funciona o cooperativismo. Perfeito, Bruno, perfeito. É isso aí mesmo. A gente quer que exista essa integração, né, de que a gente consiga aprender com as pessoas que já estão há mais tempo, porque a gente sabe que vem muita ideia, mas a gente também precisa saber como conciliar isso tudo para que a gente consiga seguir o nosso futuro em comum, né, que é o bem da nossa cooperativa, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa integração. E trazendo um gancho do que a Alana comentou dos projetos, né, a gente viu que tem muita ideia, mas a gente não pode deixar só isso no papel. Então esses projetos, essa atuação dos jovens dentro desses projetos é o tirar essas ideias, essas sugestões do papel e colocá-las em prática, né? Então a gente coletou muita coisa no Open Coop, né? Coletou muita coisa trocando ideia com esses jovens. E agora a gente está colocando isso em prática dentro dos projetos, né? Um exemplo é o Futuro Cooperativo. No ano passado a gente estruturou o projeto de uma forma, a gente teve resultado positivo, mas a gente sabia que poderia melhorar. E dentro desse ano, no final do ano passado e nesse ano, a gente recebeu muita sugestão do grupo responsável por esse projeto, né? E as mudanças surtiram um efeito bem significativo, principalmente no que tange a participação de alunos e nas conversas, nas trocas entre os profissionais que participaram desse momento com os alunos que vieram compartilhar essas ideias conosco, né? Então, e acho que complementando também, né, trazendo um pouquinho do que é o Futuro Cooperativo, ele é um projeto que surgiu com a ideia de fazer com que os nossos profissionais conseguissem trazer um pouquinho da realidade deles para jovens do terceiro ano do ensino médio, jovens que são aprendizes, né, para que estão nesse momento de tomada de decisão do que fazer no futuro, como fazer, por que fazer, né, e também para tranquilizar eles um pouquinho mais de que a jornada não é sempre tão fácil, de que vai ter dúvida, né, vai ter dificuldade, mas que tudo é possível desde que eles queiram, né. E esses profissionais então vêm, conversam com esses alunos, os alunos também aprendem um pouco mais sobre cooperativismo, aprendem um pouquinho mais sobre a cooperativa Sertel, né? E dentro desse momento a gente conseguiu fazer algumas mudanças que deixaram um momento mais dinâmico e atraíram um pouco mais o jovem, fizeram com que eles conversassem um pouquinho mais com cada profissional, né? E isso é muito interessante. É tu ter uma visão de alguém mais jovem que conseguiu trazer sugestões para a gente mudar e melhorar o processo e ver esse retorno na prática, né? Isso é muito importante para nós também como um comitê, né? Ver que esse comitê faz sentido e que as ideias estão saindo do papel e estão funcionando como a gente esperava, né? E, Matheus, eu gosto de sempre falar sobre um dos resultados que eu particularmente acho um dos mais bacanas do Futuro Cooperativo. Nós já tivemos duas estudantes que participaram do Futuro Cooperativo, se interessaram pela Sertel, né, pelo sistema cooperativo, encaminharam um currículo, né, e que foram contratadas e hoje estão trabalhando na cooperativa. E durante a entrevista, uma delas, eu posso afirmar, ela nem comentou que ela participou do Futuro Cooperativo, né? Depois ela acabou falando que sim, que ela encaminhou o currículo, né, por ter entendido lá no início do Futuro Cooperativo, né, a gente sempre fala um pouquinho sobre o que é a Sertel, o que é uma cooperativa, quais são os princípios do cooperativismo, né, para tentar aproximar um pouquinho mais esse público, né, da cooperativa. Então, e como no cooperativismo se tem os princípios, se tem essa atuação na comunidade, né? A gente percebe que isso que é uma coisa que hoje em dia essa galera mais nova está valorizando bastante. Então, fez bastante sentido para essas pessoas encaminhar um currículo, né? E hoje estão trabalhando na Sertel. E também, sempre ao final do evento, a gente encaminha uma pesquisa. E nós tivemos um resultado, até esses dias nós estávamos analisando, mais de 91% dos estudantes afirmaram que participar do Futuro Cooperativo ajudou na escolha, né, sobre qual profissão ou então qual graduação começar a fazer, né, fazer no futuro, né? Então,
São resultados bem bacanas. E já foram mais de 500, né, Matheus? Mais de 500 estudantes, 9 encontros, 6 escolas que passaram aqui na Cooperativa Sertel. Que bacana. Eu acho que antes tu falava também, Alana, sobre relacionamento com o cooperado, né? A gente está falando aqui, parece que é de algo interno. Sim, o comitê é interno, ele é formado por pessoas que são aqui colaboradores, funcionários da Sertel, mas o resultado disso é para a comunidade. O futuro cooperativo, mais de 500 jovens já que foram entender, que vieram aqui conhecer a cooperativa, descobriram possivelmente uma profissão que talvez não era nem cogitada por eles, conheceram a nossa estrutura, descobriram um pouquinho mais sobre as vantagens, sobre como é bom participar do cooperativismo, esse retorno para a comunidade. Falamos de um Dia C, que também é para a comunidade. São tantos resultados diferentes, né, e que tudo isso reflete lá fora no nosso associado. A começar pelo jovem aprendiz, que também faz parte aí. Nós temos ações voltadas para os jovens e que são pessoas, muitas vezes, filhos de associados e que daqui a pouco começam a sua carreira e continuam. Temos um exemplo, Alana? Isso, agora já há 15 anos na cooperativa, né? Mas eu iniciei como jovem aprendiz, né? Trabalhando num setor onde eu separava as fichas de matrícula dos associados, né? Que era no setor de arquivo. Hoje, então, eu inclusive sou supervisora, né? É uma das áreas que está na minha supervisão. Então, iniciei como aprendiz, hoje trabalho no setor de planejamento, qualidade e proteção de dados aqui da cooperativa, né? Mas eu penso que sim, que todas essas ações que a gente está fazendo, né? Ela, além de impactar aqui dentro, né? Além de dar mais visibilidade, de dar mais uma oportunidade para o jovem aqui da Sertel contribuir positivamente aqui na nossa cooperativa, mas também, né, acaba ajudando também os jovens do nosso quadro social, né? O futuro cooperativo, os jovens aprendizes, eles são os filhos dos nossos associados, as escolas estão na área de atuação da nossa cooperativa, né? Então, acaba criando um senso de pertencimento, né? De fazer parte da cooperativa, né? E uma coisa que é bem bacana e que a gente sempre faz em todos os nossos projetos é a questão de educação cooperativista, que educação é inclusive um dos princípios do cooperativismo, né? Então, e também agora está dentro desse eixo pessoas que a gente quer trabalhar um pouquinho mais, né? Fazer um trabalho mais voltado à capacitação. E eu acho bem bacana comentar também que por meio do Comitê Jovem da Sertel, a gente já teve membros do comitê que participaram de treinamentos externos, né? Então, tivemos recentemente três membros do comitê que participaram de uma capacitação externa referente ao cooperativismo. Temos uma previsão já para nos próximos meses ter mais membros participando, né? Então, também gera oportunidades, né? Gera oportunidades para a gente estar nos desenvolvendo, né? E podendo, dessa forma, melhorar e contribuir cada vez mais com a nossa cooperativa. Perfeito. E esse é um dos nossos objetivos também, né, Alana? É que, além desses jovens se desenvolverem como profissionais, como pessoas, que eles saibam também representar a cooperativa e falar sobre o cooperativismo, né? Que é esse meio que a gente vive, né? Então, a gente viu essa necessidade também e essa formação é uma das que vem de encontro com isso que a gente quer, né? De fazer com que eles entendam cada vez mais quão grande é o cooperativismo, né? Quão grande e abrangente é esse meio que a gente vive, né? O quantas pessoas a gente impacta com isso. E quando tu começa a conhecer a história do cooperativismo, começa a entrar a fundo nisso, tu vê que faz muito sentido o que a cooperativa faz e começa a entender também o porquê a cooperativa atua dessa forma, por que ela desenvolve esses projetos, né? Então isso é muito bacana, ver esse meio todo e ver que eles agora estão começando a entrar nisso, estão entendendo esse meio e que faz sentido para eles também aprender sobre isso, né? Agradecendo a participação de vocês no programa hoje. Jovens, eu quero uma última resposta para vocês.
como é participar e integrar um sistema cooperativista? Por que vocês hoje defendem o cooperativismo? Bom, eu acho que está muito ligado ao próprio propósito da Cooperativa Sertel, né? Que é impulsionar vidas e comunidades. Então, fazer parte de uma cooperativa que tem esse olhar voltado para a comunidade, né? Faz com que você crie um senso de pertencimento à cooperativa, né? Então, é um propósito que aqui dentro da cooperativa ele está bem consolidado. A gente sabe que a gente trabalha em prol da comunidade. E é uma coisa que eu também vejo, né? Como eu comentei há pouco, que faz bastante sentido para essa galera nova que tá surgindo, né? Então, difundir isso cada vez mais dentro da cooperativa, fora da cooperativa, eu acho que é uma iniciativa muito importante e inteligente que a gente está fazendo. Perfeito. É bem como a Alana trouxe, né? Tu poder fazer além, tu ter um propósito além daquilo que tu faz no teu dia a dia, na tua função que tu foi contratado para fazer, né? Tu poder ir além, tu poder trazer projetos, poder se desenvolver dentro da cooperativa e poder desenvolver outras pessoas que estão vinculadas a ela, né? É isso que faz sentido e que faz ter aquela vontade de permanecer nesse meio cooperativista, né? De poder sempre ir além, sempre fazer mais por mais pessoas, né? É isso que nos motiva a continuar. Muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio do podcast Cooperar. Associado, comunidade, você que está assistindo, continue nos acompanhando porque esse espaço é voltado para vocês, é trazendo o nosso propósito da Cooperativa Sertel de impulsionar vidas e comunidades e contar tudo o que está acontecendo na área de abrangência da cooperativa aqui no nosso podcast.